Olá, você está no canal da Letraria. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crase. A gente tem um outro vídeo aqui no canal em que a gente já falou dos casos em que se deve usar a crase, que a crase é obrigatória. Hoje a gente vai falar sobre quando não usar a crase. O princípio para a gente usar a crase é perceber que existe ali uma fusão entre a preposição a e o artigo definido feminino a, que pode ser singular ou plural. Então essa é a regra para o uso da crase. Eu identifiquei que existe essa fusão. Se não existe um dos dois elementos, ou seja, se não existe a preposição a, ou a preposição para, ou a preposição até, e não existe o artigo definido feminino a, eu não vou ter a crase. Então, por exemplo, a primeira dica, não se usa a crase diante de palavras masculinas. Por que eu não vou usar a crase diante de palavras masculinas? Porque as palavras masculinas, elas não pedem o artigo definido feminino, elas pedem o artigo definido masculino, que é o ou os. Então, nunca vou ter a crase diante de palavras masculinas. Porque foi o exemplo também que a gente deu no outro vídeo. Ao invés de dizer vou à escola com crase, eu poderia dizer vou ao colégio. Vou ao colégio. Colégio é uma palavra masculina e aí diante de colégio eu tenho o a mais o e não o a mais o a. Então, por exemplo, aquela loja não vende a prazo. Prazo é uma palavra masculina, então eu não vou usar crase na expressão a prazo. Gosto muito de andar a pé, ou gosto muito de andar a cavalo. Pé e cavalo são palavras masculinas, então eu também não vou usar a crase diante delas. Outros casos que eu não uso a crase são casos em que a palavra não pede um artigo definido feminino. Então, por exemplo, os verbos, os artigos indefinidos e os pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos. Por exemplo, blusas a partir de R$14,90. Partir é um verbo, tá no infinitivo. Então eu não vou usar crase diante de partir, diante de um verbo, seja ele qual for. Então na expressão a partir de não se usa crase. Outro exemplo é a frase ela entregou os documentos a mim. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Pela regência do verbo, a gente deveria ter uma preposição, entregar alguma coisa a alguém. A gente tem essa preposição. Só que o mim, ele não exige um artigo definido. Eu não vou falar a mim, eu vou falar mim. O mim é um pronome pessoal. Diante dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, mim, nós, convosco, eu não uso artigo. Então não tem por que eu usar a crase nesse caso. Entregou os documentos a mim. Se a gente pensar naquela dica de substituir o a por uma outra preposição, eu poderia substituir nessa frase o a pelo para. Então eu diria, ela entregou os documentos para mim e não para a mim. Como eu só tenho para e o mim, eu só tenho a preposição, eu não vou usar a crase. Um outro exemplo em que não se usa a crase é diante de palavras que estejam no plural. Então, por exemplo, não conte seus segredos a pessoas estranhas. Pessoas está no plural, embora seja uma palavra feminina, ela está no plural. E aí, nesse caso, eu poderia pensar da mesma forma que o exemplo anterior. Poderia substituir o a pelo para. Então, não conte seus segredos para pessoas estranhas. E não para as pessoas estranhas. O segundo caso em que a gente não vai usar a crase é no indicativo de horas, quando já houver uma preposição na frase. Então, por exemplo, estamos trabalhando desde as 14 horas. Nesse caso, já existe a preposição, que é o desde. Então, a gente não vai ter a preposição a para fazer a fusão com o artigo a. A gente já tem o desde e o artigo as. Então, nesse caso, não se usa crase. Um outro exemplo é com a preposição até. Então, vamos jogar até às 18 horas. Nesse caso, também não ocorre a fusão da preposição com o artigo, porque a preposição aí é o até e não o a. E a terceira dica dos casos em que a gente não vai usar a crase é nas locuções que tem palavras repetidas. Então, por exemplo, gota a gota, linha a linha, ponta a ponta, cara a cara. Nesses casos não se usa crase. Bom, então lembre-se de que há várias formas de aprender e a que melhor funciona para nós é quando ela faz sentido. Então não existe a melhor maneira de aprender, existe a melhor maneira de aprender para você.
Então cada um precisa descobrir a sua. Então se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas dicas de língua portuguesa, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar a sua forma de se comunicar, tanto na escrita como na fala. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima!